Bem-vindos a mais uma aula de Química Geral Experimental com seu youtuber favorito, Felipe. Gente, tem que manter o bom humor. Temos mais um ano difícil pela frente, mas justamente, até por isso, não vamos perder nosso tempo, tá? Espero que estejam estudando. Nesse momento, vocês já fizeram a primeira prova de vocês, espero que tenham ido bem. Se não, vamos reforçar, vamos repassar. Lembrem-se sempre, pessoal, o importante na universidade não é somente a nota, não é passar, precisa aprender, tá? Precisa aprender para levar esse conhecimento para frente. E continuamos aí firmes, né, nessa quarentena eterna. Esperamos que passe logo, mas enquanto isso, mais uma aulinha aqui. Polaridade molecular e solubilidade. Que diacho vem a ser isso? A gente vai entender o processo de solubilização antes de nós vermos as soluções, justamente, né? Então é um conceito bem importante. Como eu não sei em que ponto vocês estão na parte teórica, eu vou trazer uma introdução, primeiramente falando de propriedades periódicas, ligações químicas, e aí a gente entra nas forças intermoleculares, que seriam o foco principal, o ponto principal dessa aula, ok? Então, não percam de vista os conceitos. Essa parte no Brown, no livro do Brown, que eu indiquei lá na aula inaugural, ela tá melhor, tá? Ela tá mais interessante do que do livro do Atkins. Então vão lá e dão uma lida no livro também. Se ainda não tem acesso ao livro, enfim, já fizemos até uma prova, mas ficou à disposição aí pra gente arrumar uma maneira, tá? Quem não tá podendo vir na biblioteca, quem tá longe de Cuiabá, eu fico à disposição aí, ok? Podem contar comigo nesse sentido e no restante também. Vamos tirar as dúvidas, vamos participar, que é importante. Então vamos lá, vamos começar essa bagaça. Primeira, propriedades periódicas. Definição. As propriedades periódicas são, como o próprio nome diz, aquelas que têm uma periodicidade. Isso quer dizer o quê, Felipe? Que você tem, ao longo da tabela periódica, repetições das propriedades dos elementos químicos que estão ali dispostos. Esse é o princípio da própria tabela periódica. Tem todo um histórico, eu não vou fazer aqui, senão fica muito cansativa a aula, né? Talvez a Dani fale um pouco disso com vocês lá na parte teórica. E o princípio da periodicidade é o que definiu a tabela periódica. Tá? Então, isso são as propriedades periódicas. Uma delas é a energia de ionização. A energia de ionização, como vocês estão podendo ler aí, é a energia necessária para remover elétrons e transformar em íons positivos. Então, a gente está falando aqui de formação de íons de espécies carregadas, no caso, positivamente. Então, o elemento lá na tabela periódica, quando ele é encontrado isolado na natureza, ele está ali bonitinho, tá? Ele está ali neutro. A partir do momento que ele ganha ou perde elétrons, ele vai se tornar uma espécie carregada, ok? Então, na formação de íons positivos, essa tendência dos elementos de formar ou não íons positivos é descrita através de uma energia chamada energia de ionização. E aí, então, a gente tem como exemplo a formação do íon sódio, que é muito importante aí para a gente na formação da ligação do cloreto de sódio, sal de cozinha, né? E também está dentro da gente. O sódio, ele faz parte da bomba sódio e potássio, que é o que nos permite movimentar. Então eu fico aqui gesticulando, né? Na verdade, eu não sei se eu tenho descendência italiana, mas italiano tem essa mania, né? Acho que é europeu de modo geral. Então a minha descendência espanhola, portuguesa aí deve estar falando alto nesse momento. Para a gente fazer isso, para o coração bater
e outras coisas mais, né, envolvendo músculos, musculação, corrida, andar de bike, caminhar, tudo vai ter sódio ali no nosso corpo. Então, tem que estar bem regulado essa concentração para que a gente não perca esse princípio aí de funcionamento do nosso corpo. Quanto maior a energia necessária para remover o elétron, maior a energia de ionização. Ou seja, existem elementos que têm uma pequena energia para que seja removido o elétron. Vocês vão entender ao longo da aula, creio eu. Apesar de ser um grande resumão, né? Se não, tem uma lida, né, na parte de propriedades, ligações, enfim, todos os conceitos abordados aqui, se não viram na teórica ainda, mas vão ver, tá? Certamente vão ver, porque faz parte da disciplina. Então, quer dizer o quê? Se eu precisar de uma pequena energia, isso é um pouco intuitivo, né? Eu vou ter mais facilidade do meu elemento formar íons positivos. Então, o sódio é um desses caras. Ele está lá no grupo 1 da tabela periódica, na primeira fileira lá da tabela periódica, e ele tem essa tendência de formar íons positivos muito facilmente, assim como a maioria dos elementos ali, certo? Então, guarde essa informação. Então, olha aqui, justamente o que eu acabei de falar. Nessa primeira coluna aqui, nas duas primeiras colunas, na verdade, que correspondem às famílias da tabela periódica, então olha o meu cursor aqui vermelhinho, né? Você tem elementos que têm uma baixa energia de ionização. Isso quer dizer o quê? Cuidado porque é inversamente proporcional, tá? Presta atenção. Se eu tenho uma baixa energia de ionização, quer dizer que a energia necessária para eu transformar um elemento neutro, como ele está ali bonitinho na tabela periódica, em um íon positivo, é muito grande, tá? Quanto menor a energia, maior a tendência, certo? Isso, de novo, é um pouco intuitivo. Tudo no universo, quase tudo, na verdade, envolve energia, transformações de energia. Lembre-se, né, de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, inclusive a energia. Então, você vai ter transformações de energia, você vai ter transferência de energia, e isso é o que rege o universo, tá? Sem exagero. De forma geral, né? E a química, certamente. Então, guardem bem os elementos do grupo 1 e 2. Eles têm uma baixa energia de ionização e eles têm uma alta tendência de formar íons positivos. Anota aí no seu caderninho, tá? Espero que estejam usando caderno, né, gente? Não é porque a gente tá em casa, vou pegar meu celular, vou ver da cama só esse vídeo. Porra, o Felipe não para de falar, caralho, quero jogar um videogame lá. Tá, esquece, tá? Senta na mesa, arruma a mesa, nem que seja mesa da cozinha, pega um caderninho, tá? Se tá tudo fechado aí, pede pela internet um caderninho, vamos ver se tem um caderninho. Esse é bonito, esse daqui da universidade, ó, ganhei num evento de seminários de iniciação científica, porque eu avaliei os trabalhos do pessoal. Tem a viola de coxo, né, que é bem típica daqui, de Cuiabá. Então, esse artista aqui é bem colorida, né? Tem alguns pilares aí dos elevados, né? Dos viadutos aqui de Cuiabá. As obras desse artista, que é a foto Simone Hirata, mas parece que era outra artista. Enfim, não importa. Comprem um caderninho bonito para vocês, tá? Ou peguem um caderninho que tem em casa para anotar isso. Então, mais uma vez, que nunca é demais. Elementos do grupo 1 e 2 têm uma baixa energia de ionização e uma alta tendência de formar íons positivos. Guarde essa informação aí que vocês vão entender já já porque ela é importante. Tá? Então, a energia de ionização, só para finalizar, ela aumenta, né, nesse sentido. Então, os elementos para cá, né, e para cima, à esquerda e na parte superior da tabela periódica são os que têm a menor energia de ionização. E olha onde está o nosso sódio do exemplo. Logo depois do lítio, tá? Então, ele é um desses caras que tem baixa energia de ionização.
E aqui é só mostrando, né? A gente tem valores numéricos aqui, que são as energias de ionização. Vocês podem ter uma ideia de como escala isso, né? Como escalona rapidamente a energia de ionização. Afinidade eletrônica. É o oposto da energia de ionização. Ah, ficou fácil, né? Não ficou ainda? Não tem problema. Vamos lá. Afinidade eletrônica é a alteração de energia quando um átomo gasoso recebe um elétron. Lembre-se, tudo quase no universo é regido por energia. Por transferência de energia, por transformação de energia. Nesse caso aqui, onde que a energia está indo? Você está tendo uma alteração de energia para receber um elétron e formar agora um íon gasoso, que no caso é um íon negativo. Ok? Então lá na energia de ionização nós temos formações de íons positivos e aqui nós temos íons negativos. É por isso que é o oposto, tá? E logicamente a periodicidade aí também vai ser oposta, já dando um spoiler aí, ok? A afinidade eletrônica pode ser tanto exotérmica, libera energia, quanto endotérmica. Isso por enquanto, né? Quem for da engenharia química depois vai ter termo, vai ver todas essas coisas. Não se preocupem com isso. É só que a energia pode ser tanto absorvida quanto emitida, tá? No caso da energia de ionização, por que está essa informação aqui? Lá você tinha que receber uma energia para perder um elétron formando um íon positivo. Aqui você pode tanto receber quanto liberar energia para formar um íon negativo, que é a definição de afinidade eletrônica. Certo? Já ouviram falar de eletronegatividade quando estavam no cursinho, no ensino médio? É quase a mesma coisa. Eu já vou mostrar a diferença já já. Então, afinidade eletrônica, prazer, tá? E aqui, gente, se vocês olharem os valores, ao contrário do que acontece, ou diferente do que acontece com a energia de ionização, não tem uma lógica aqui, tá? O que é fato? Que aqui, no sentido contrário da energia de ionização, ou seja, à direita e acima da tabela periódica também, você vai ter elementos com maior afinidade eletrônica ou eletronegatividade. Se alguém mais atento, alguém que gosta muito de química já, provavelmente um estudante de engenharia química aqui, talvez lembre do ensino médio das pontes de hidrogênio, que são formadas por hidrogênio e por esses elementos extremamente eletronegativos, flúor, oxigênio e nitrogênio. A gente vai falar dos pontos de nitrogênio já, de hidrogênio, desculpe. Tá? Então, você tem elementos muito eletronegativos. Isso, o que é fato aqui? Você vai ter elementos muito eletronegativos aqui. Os gases nobres também, mas os gases nobres eles são chatinhos, né? Por isso que eles são nobres, né? Eles são snobs. Eles não se misturam com a galera, não vão formar ligações tão facilmente. Então a gente considera só para fins, né, vamos dizer, de definição. Mas na prática, quem são os mais eletronegativos? Esses elementos do grupo 16, 17 e mais o nitrogênio. Principalmente flúor, oxigênio e nitrogênio. Quando a gente tem esses caras, é muita eletronegatividade ou afinidade eletrônica. Isso quer dizer que esses elementos têm uma tendência de atrair os elétrons para si muito forte. E isso vai ser fundamental para a gente entender as ligações químicas a seguir. Ok? Se ficou alguma dúvida, por favor, posta lá no fórum de dúvidas que foi feito para isso. E aí o Lewis já conhecia essas propriedades periódicas na época e ele começou a bolar uma teoria que foi chamada ou apelidada aí de regra do octeto, que diz que os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons até que eles estejam rodeados por 8 elétrons. Ok? De onde sai esse 8? Só por curiosidade. Dos gases nobres. Lembra que eu acabei de falar que eles são snobs, que eles não gostam de reagir, por isso são os gases nobres? Então, todos eles têm 8 elétrons na camada de valência. Tá? Eu deixei aqui até na linguagem antiga da tabela periódica, a gente utilizava grupos A, que são os elementos representativos, e grupos B, que são os elementos de transição, para a gente ver que esses números das famílias antigas correspondem ao número de elétrons na camada de valência. O que é camada de valência?
Camada de valência é a camada mais externa do átomo. Lembra da figurinha do átomo, né? Que todo mundo adora pôr em camiseta, mas pouca gente sabe o que significa. A gente tem um núcleo e a gente tem a eletrosfera, né? A gente tem os elétrons ao redor desse núcleo. Isso, pelo menos nos modelos iniciais de ligação. Hoje a gente sabe que a coisa é um pouquinho mais complexa, que deve ser o que vocês viram logo no começo da parte teórica. Então, acredito que já estejam sabendo, né, o que eu estou falando. Senão, bora revisar isso, tá? Bora revisar lá com a Dani. Se tiver alguma dúvida que eu possa auxiliar também, manda, que a gente tá aqui para isso, tá? Nós somos químicos, temos formação para isso. Não é porque eu dou a parte experimental que eu também não posso tirar uma dúvida em relação a isso com vocês. A regra do octeto serve apenas como um guia, há exceções. Então foi a falha aí da teoria de Lewis. E isso levou ao desenvolvimento de outras teorias de ligação que vocês também vão ver lá na parte teórica com mais detalhes. Aqui, só para contextualizar nessa aula, o que é importante saber? Da época da regra do octeto, surgiram dois grandes grupos de ligações. As ligações iônicas e as ligações covalentes. Quem, de novo, tem afinidade, afinidade eletrônica, tem afinidade aí com a química, talvez se lembre de ligações metálicas, né? Tem alguns discentes aí que costumam perguntar para a gente: e ligação metálica, professor? Jogue no lixo da sua mente isso, tá? Esse é um conceito extremamente errado, que, enfim, acaba sendo dado lá no ensino médio, porque vocês ainda não têm um conhecimento tão profundo da estrutura atômica, molecular, da energia, enfim, de muita coisa aí. Então, esquece isso, tá? Esquece ligação metálica. Tem dois tipos de ligação, na verdade, que não é bem uma dicotomia aí, não é 0 ou 1. Você tem uma mistura das duas ligações em todos os compostos químicos, mas por enquanto, né, vamos devagar, você tem basicamente dois tipos de ligação: ligação iônica e ligação covalente. Certo? Então, vamos para frente. Ligação iônica. O que vem a ser? Uma ligação que tem íons. Felipe, claro, né? Pois tem gente que não saca isso logo de cara não, tá, gente? Então, não dá pra gente julgar não, ok? Então, vamos lá. Ligação com formação de íons. Beleza, parece meio óbvio. Mas como funciona isso? Normalmente você vai ter um elemento com baixa energia de ionização, sódio, e um elemento com alta afinidade eletrônica, o cloro. Cloreto de sódio, sal de cozinha, todo mundo come, todo mundo adora, na batatinha, na carne, todo lugar. Cloreto de sódio, sal de cozinha. É assim que a mágica acontece, ou a ciência nesse caso, né? Então, vejam como foi importante a gente passar por esses conceitos, tá? Vou acrescentar mais uma coisinha aí. Normalmente, os elementos com baixa energia de ionização são os elementos metálicos. Metal mesmo, ferro, todos os metais que a gente conhece aí, cobre, alumínio, tá? São elementos, o alumínio nem tanto, tá? Mas ainda é só um exemplo de metal do nosso dia a dia. Normalmente, os elementos mais à esquerda, elementos do grupo 1 e 2, que eu já falei, e os metais de transição, aqueles que ficam no meio da tabela, assim, eles vão ter baixa energia de ionização. Eles vão ter a tendência a formar íons positivos com maior facilidade ou com menor energia. Enquanto que os elementos com alta afinidade eletrônica normalmente são não metálicos e têm a tendência de formar íons negativos. Aí é um casamento, né? Um relacionamento muito feliz aí entre dois íons, um positivo, um negativo, juntou, casou, acabou, tá? Então, não acabou não, tá? Brincadeira, quem é casado aí não vai levar a mal. O que você vai ter aí, então? Uma ligação que ela é muito energética porque ela é formada pela atração eletrostática, atração entre polos diferentes, entre um polo positivo e um polo negativo. E isso é uma das maiores energias que a gente tem por aí, ok? Então a ligação iônica é uma ligação muito forte, ela é difícil de ser quebrada, mas ao mesmo tempo ela gera compostos muito solúveis. Tá meio confuso aí? Tá, tudo bem, a gente vai chegar num ponto da solubilidade, tá? Por enquanto
ligação iônica formada por elementos com baixa energia de ionização, normalmente metais, e elementos com alta afinidade eletrônica. Elementos que têm tendências de formar íons positivos e negativos, respectivamente. Juntou, formou uma ligação iônica. Uma ligação de alta energia, formada por íons, e que é difícil de quebrar. Difícil de quebrar, que maneira a gente escreve cientificamente? Tem alta energia de ligação, ou alta entalpia de ligação, utilizando um termo da termodinâmica aí, que depois quem prosseguir aí, principalmente na engenharia química, vai ouvir falar ainda. Assim, só para acabar nessa figurinha aqui, a gente vai ter os íons sódio, esses pequenininhos, roxinhos aqui, e os íons cloro, os verdinhos aqui. E dessa força, né, dessa atração tão grande, eles são atraídos em 3D, tá? Eles são atraídos uns pelos outros. Lembra-se que a gente falou um pouquinho disso lá na parte de cristalização? Então, justamente esses sólidos são formados pelas ligações químicas ali. Okay? Um desses tipos de ligação química é a ligação iônica. Então, o sal de cozinha, muito comum. E aí ele vai formar uma rede aí cúbica. Lembre-se das redes lá dos sólidos da aula passada, ok? Então, nesse caso, a gente tem uma cúbica, uma rede cúbica. E isso vai se repetir indefinidamente aí, até formar o sal que a gente pode tocar, que a gente pode ver. A gente ainda está em nível atômico. Beleza? Ligação covalente. Ela é formada entre não metais. Lembre-se, aqui a gente falou de metal e não metal. Na ligação covalente a gente só tem não metais. A gente vai formar moléculas, a gente não vai formar mais íons. Essas moléculas podem ser diatômicas ou poliatômicas. Plim, mágica da edição. Quem notou aí? O que aconteceu? Ah, deixa aí nos comentários, ok? Então, você pode ter moléculas de 2 formadas por 2 átomos ou por 3 ou mais átomos poliatômicas, ok? Então, exemplos aí, a gente tem as moléculas diatômicas do hidrogênio, que é um gás muito importante, é a molécula das mais simples que a gente tem. Bromo, cloro, gás cloro também, nitrogênio, que perfaz a maior parte da atmosfera, 74%, e o oxigênio que a gente precisa para viver, ok? Vide Covid, né? Tirando o oxigênio das pessoas que pegam o vírus, né? Então, insuficiência respiratória e tudo mais. Poliatômicas. Água, também precisamos, né? Quem tá com a água aí, tomem água, tá? Não esqueçam. Especialmente quem tá aqui em Cuiabá ou em algum outro lugar muito quente. E o óxido nitroso. Quem gosta de Velozes e Furiosos? Aquele que eles apertam lá, aquele gás que eles utilizam, né? Que o Vin Diesel, a galera toda lá aperta e o carro até levanta para trás. Óxido nitroso, tá? Ele tem uma ligação covalente que tem uma alta energia ali, uma alta entalpia de ligação, que a hora que é quebrada na combustão ali, vai fazer o carro disparar naquela alta velocidade. Vamos voltar para a regra do octeto, tá? Só que, enquanto na ligação iônica a gente tem doação ou recepção de elétrons formando os íons, aqui a gente tem compartilhamento. Por quê? A tendência é chegar a 8. Aí você vai olhar essa molécula de hidrogênio e falar, tem 2, tem exceções, né? Aí a teoria do Lewis começa a falhar já, mas nesse caso ainda dá para consertar, porque se você tem um octeto aí, ou adquire a configuração de um gás nobre, tá valendo. Aí ele já, garoto, pensou que eu tinha dançado e achou errado, otário, né? Então, ele foi lá e deu uma consertada aí. Por quê? Vamos voltar lá na minha tabelinha. Hélio é um gás nobre também. E ele tem somente 2 elétrons sua camada de valência. É a única exceção do grupo aqui. Os demais têm 8, como eu já tinha dito. E eu não queria dar spoiler para chegar nesse ponto da aula, ok? Então, é isso. Então, a ligação covalente tem o compartilhamento de elétrons, porque o hidrogênio só tem um elétron cada um,
Ele não quer perder, coitado, vai ficar sem elétron? Não dá, ele vai deixar de existir. Ele precisa do elétron, né? Precisa desse equilíbrio aí na estrutura atômica dele. E todos os elementos, de acordo com a teoria de Lewis, tem umas falhas, mas vamos focar no momento aqui, tem que adquirir a configuração do gás nobre, ok? Então aqui a gente tem outro exemplo, que é o bromo, grupo 17, mesmo grupo do cloro, que a gente viu agora há pouco, lá no fundão, os dois bromos têm 7 elétrons na camada de valência, ok? Eles vão querer compartilhar um eletronzinho cada um para chegar em 8. E aí fica tudo bem, tá? Então, como que era aquela música? Agora fugiu. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Se tem 8 elétrons, tá tranquilo, tá favorável. Ninguém vai lembrar, né? Porque os hits hoje são assim, né? Na música em geral e na música brasileira eu vejo isso até mais evidente, né? Esse era um grande hit do passado aí, procurem aí, tá tranquilo, tá favorável. O clipe é a coisa mais ridícula. Pensa num cara brega, um cara ridículo. Olhem aí, tá? Dá uma pausa aí, procura no YouTube. Então, se tem 8 elétrons, tá tudo bem. Tudo fica blue. Procura aí, Claudinho Bochecha, tá? Vai ficar tudo bem. Então os elétrons compartilham, os átomos compartilham seus elétrons, chegam ao octeto e adquirem a estabilidade de um gás nobre. O que é essa estabilidade? Quer dizer que esses elementos, os gases nobres, eles não têm reatividade. Porque os elementos, eles justamente vão reagir, vão formar ligações químicas para adquirir uma estabilidade eletrônica. Os elementos são instáveis, assim como nós seres humanos, né? Nós somos até atingir um equilíbrio de vida, mental, saúde e tudo mais. Você é instável, né? Você não está perfeito. Você vai ter que trabalhar ali para mudar alguma coisa em você, até adquirir um equilíbrio. Os átomos não são diferentes. E como a energia aí tem um balanço eletrônico, a gente acaba levando para esse lado dos elétrons. Espero que tenha entendido, né? Não acabou a aula ainda, não vou embora. E qualquer dúvida pode perguntar. Aqui, ó, essa questão de energia. Como que acontece esse processo, né? Você tem uma energia potencial. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A energia potencial é um desses tipos de energia que vão sofrer transformações. É uma energia acumulada. Então, além da energia aqui da ligação química, que não deixa de ser uma energia potencial, vamos pensar no exemplo mais simples, é uma mola. Tá? Você tem ali na mola uma energia acumulada. Quando você puxa a mola, né, quando você tem que fazer a força, tem até uns aparelhos, né, que tem uma mola ali para você fazer exercício, mas a princípio você tem uma energia acumulada ali na mola e ela vai mudar quando você estica, quando você reduz a mola, né? Então você tem aí uma mudança na energia potencial. Na ligação química é um raciocínio um pouco similar. A gente tem a princípio dois átomos separados. Eles vão se aproximar no universo, no espaço sideral, em qualquer lugar. Nesse momento aqui, ó, cheio de átomo aqui. Vamos deslocar uns átomos aqui. Vamos fazer essa galera se mexer, se ligar, né? Esse movimento pode surgir de uma energia térmica. Você pode colocar energia ali, ou pode ocorrer naturalmente, né? Isso chama cinética química, velocidade com que isso vai ocorrer. Enfim, fica aí um conceito para o futuro de vocês também, tá? Não vamos abordar nesse momento. Os átomos vão se aproximar, vão chegar numa distância ideal, que é o comprimento médio de ligação, ou o tamanho da ligação química. Se a gente continuar a aproximar, pensa, não sei se vocês já tiveram curiosidade, já fizeram na aula de ciência isso, pega um ímã, né? Pega um ímã e, na verdade, pega dois ímãs ou dois pedaços de um ímã e aproxima. Se eles estão com o mesmo polo, o que vai acontecer? Ó, minha mão. Repulsão, né? Você vai afastar. Afasta de mim esse cálice, né? Hoje eu tô musical, tá uma maravilha. Então,
os átomos eles têm um limite que eles podem se aproximar. E a repulsão de quem? Lembre-se, o átomo é formado por um núcleo e por uma eletrosfera. Vamos ver aqui, então. Plim, mágica da edição, né? Elétrons ao redor de um núcleo formado por prótons e nêutrons, tá? Então, quando a gente aproxima demais, você tem a repulsão tanto pela eletrocela, mas principalmente pelo núcleo, né? Então, olha essas bolinhas aqui, elas representam o núcleo, tá? Que está aqui melhor discriminado. Você vai ter uma repulsão porque eles têm a mesma carga. Os nêutrons são neutros, como o próprio nome diz, e os prótons são positivos. Então você chega uma carga positiva com outra positiva, vai ter repulsão. Quem nunca fez isso, pega um ímã e tira essa dúvida, tá? É o mesmo princípio, apesar de serem conceitos um pouco diferentes. Então, olha que interessante, como é rica essa figura, né? A energia de ligação está indo para baixo aqui. A energia de dissociação está indo para cima. Isso porque, conforme a gente vai chegando os átomos perto um dos outros, você vai ter diminuição de energia até um ponto ideal em que você tem a ligação química. Lembre-se da estabilidade, da regra do T, tudo que eu falei agora, senão volta o vídeo. Olha que legal, você pode me rebobinar. Volta o vídeo e vê lá o que eu falei sobre isso. Você tem uma diminuição de energia. Você vai adquirir a estabilidade dos elementos quando eles se ligam. Beleza? Então, esse mínimo de energia, isso é um gráfico, tá? Se não sabe interpretar um gráfico ainda, por favor, voltem lá e revisem isso, tá? É essencial para a vida de vocês, qualquer que seja a engenharia. Qualquer que seja a ciência, na verdade. Então, você vai ter uma diminuição da energia potencial, que está no zero, e aqui você está diminuindo o valor até chegar num ponto ideal em que se forma uma ligação química. Se eu começo a aproximar mais, eu vou ter uma forçação de barra aí, e aí vai ter repulsão. Quer ver uma metáfora bem bobinha, mas que é interessante? Você está lá na balada, ou estávamos, né, antes dessa pandemia infernal. Aí está lá, está na festa universitária, está na balada, e você é uma menina lá longe de você. Fala, é ela, X the one, é ela que eu vou investir. É ela o amor da minha vida, enfim, aí vai variar, né? Ela, ele, eu tô falando, né, porque, enfim, sou heteronormativo, a minha escolha, né, minha orientação é essa. Mas pode ser, enfim, migs, migos, etc, tá? O exemplo que importa. Vê uma pessoa lá, me interessei, rolou uma atração. Opa, vou chegar, né? Você vai chegar mais perto. Vai olhar, ver se ela te dá abertura, ver se a pessoa te dá abertura e vai chegar mais perto, tá? Então, beleza. Ah, legal, tal. E aí, beleza? Beleza, né? Então, aqui a gente estava no passo 1, só lá longe. Passo 2, chegou mais perto ali. E o 3 é o que todo mundo quer, né? Estabilidade de energia. Isso significa o quê? Vocês sabem, né? Então, no mínimo aí, um beijo, né? Uma agarração, enfim. E vocês já são todos adultos, né? Não são mais crianças. Então, não precisa entrar em detalhes que não é o objetivo aqui. Mas vamos dizer que você queira pular da etapa 1 para 4. Viu? Chegou, vai juntar. Oh, que é? Que isso? Vai tomar um tapão na cara, né? No mínimo aí. Vai tomar um empurrão, sai fora. Cara, o que você tá pensando? Vai chegando, pondo a mão assim, né? Tem que ter jeito, né? Tem que ter um feeling, tem que ter uma energia ali, um raiozinho nos dois. Pode ser, né? Você pule, mas aí quando os dois querem, dois não brigam, né? Então, beleza, tá tudo certo. Só uma brincadeira pra gente dar uma quebrada, mas, né? Faz sentido. Então, energia é o que rege o universo. E as ligações químicas vão ajudar nesse processo. Como as ligações da vida, né? Como as nossas relações aí. Agora a gente vai falar da eletronegatividade. Lembrem-se que eu falei
que afinidade eletrônica e eletronegatividade são basicamente a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença. Então aqui a gente vê a diferença que vai ser importante para o próximo conceito. Nem sempre o compartilhamento de elétrons é igual, e a gente tem a formação de ligações polares. Quando a gente tem dois átomos iguais, seja um flúor, seja um hidrogênio, aquelas moléculas diatômicas que eu mostrei, você vai ter a densidade de energia dividida igualmente. Isso daqui a gente está lá no fundo do poço ali de energia potencial, é um fundo do poço bom, não é um fundo do poço mau. Você adquiriu estabilidade ali energética, você formou uma ligação química, no caso covalente, e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Aquele momento bom da festa que eu falei na minha metáfora aí. E esse gráfico, gente, isso é um gráfico, tá? Não é um desenho bonitinho, não. Isso é científico. Isso é gerado por uma simulação de computador. Ele não é por acaso. Esse verde aqui indica que tá verde, sinal verde, tá tudo certo, tá tudo belezinha, tá tudo ok. Quando eu tenho um elemento que é mais eletronegativo ou que tem uma maior afinidade eletrônica, eu vou atrair esses elétrons mais para ele. Esses elétrons querem ficar perto dele. Ele é o cara, né? Ele é o cara que chega na festa e, ó, Gustavo Lima, e você chegou, partiu, beleza, tá? Então, o cara, de novo, né? É minha orientação, né? É hétero, mas pensem na situação de vocês, qualquer que seja, tá? Pelo amor de Deus, sem preconceito nesse mundo. O amor salva tudo, né, gente? Então, de novo, só para dar uma descontraída, né? Flúor, mais eletronegativo, mais afinidade eletrônica. Ele quer formar íons negativos, mas aqui ele não forma íons, cuidado, porque eu tenho uma ligação covalente. Eu tenho um compartilhamento de elétrons. O flúor tem 7 elétrons na camada de valência. O hidrogênio tem somente uma. Todos eles querem adquirir a estabilidade de gás nobre. O hidrogênio adquire a estabilidade do hélio, que é um gás nobre, com 2 elétrons. O flúor vai adquirir a estabilidade de 8 elétrons quando ele recebe ou ele compartilha um elétron, que no caso ele compartilha um elétron com o hidrogênio. Ele só tem um, coitado, ele não vai querer perder, porra, não, né? Não vai querer perder aquele elétron ali, eles vão compartilhar e tudo fica bem. Só que nessa ligação o cabo de guerra de energia aí é desigual. O flúor tá puxando, é aquele cara brutamonte, né, que tá todo dia na academia lá, puxando ferro. Oh! Vai puxar a energia, essa questão do deslocamento da densidade eletrônica aí toda para ele, tá? Ou quase toda, e vai deixar o hidrogênio com um pouquinho ali. Se ele fica com um pouquinho negativo, quer dizer que ele vai ficar o quê? Positivo, tá? Mas nesse caso, de novo, a gente não tem formação de íons, a gente tem cargas parciais, a gente vai ter ali uma distensão da ligação. Então olha o flúor ali, tá? As bolinhas bem divididas ali. Quando a gente forma um ácido fluorídrico, que é a substância aqui, o flúor vai puxar muita densidade eletrônica. Então tá vermelho o gráfico ali, vê? Saiu do verde que tá ali no meio e tá puxando para o vermelho. E está deixando o hidrogênio azul. O que significa essas cores? Aqui a gente está mais positivo, aqui a gente está mais negativo. Mas você não tem divisão de carga, tá? Quando a gente tem uma ligação iônica, agora a gente saiu do caráter covalente de ligação e a gente formou uma ligação iônica. A diferença de eletronegatividade é tão grande entre esses elementos que você passa a ter um flúor negativo e um lítio positivo. Baixa energia de ionização, alta afinidade eletrônica ou eletronegatividade. Aqui, olha o gráfico, olha o que fez essa bola aqui, né? Essas bolinhas que representam a densidade eletrônica. Nessa altura vocês já viram, certamente, isso eu estou ciente, os modelos de ligação quânticos. Você vai ter nuvens eletrônicas ali, né? Você não vai ter bolinhas igual o Lewis pensava lá. Você vai ter deslocamento da densidade eletrônica. E olha que interessante, vai explodir a cabeça de vocês, para aqueles, né, que já amam a química desde o ensino médio. Nem todas as ligações são 100% iônicas ou 100% covalentes. O que existe, pessoal,
é um deslocamento da minha densidade eletrônica. Eu vou ter formação de íons? Sim, vou ter um grande caráter ali de formação de íons, né? Então, você vai ter uma separação de cargas de densidade eletrônica ali muito grande. Aqui você vai ter um meio termo e aqui você não tem nada, tá? Então, isso se deve à diferença de eletronegatividade. Então, olha a tabela eletrônica. Qual a diferença da eletronegatividade para a afinidade eletrônica? Basicamente, a mesma definição. Essa tendência de atrair a densidade eletrônica, a densidade negativa, para si. No entanto, um cara chamado Pauling, junto com o Lewis, eles atribuíram uma escala, né, de eletronegatividade. Aqui a gente tem valores que são corretos cientificamente, eles podem ser medidos. A gente avança na ciência, o Lewis não sabia nada disso, não tinha um equipamento ferrado lá para medir isso, mas hoje a gente tem. Então, olha que interessante o flúor, oxigênio, nitrogênio. 4, 3,5, 3. O cloro também, 3. Muito eletronegativos, né? Olha lá o pessoal da baixa energia de ionização. Lembre-se que a energia de afinidade eletrônica é o comportamento da energia de ionização. Pois é, olha o valor da afinidade eletrônica. Porque tudo vai ter uma energia de ionização, vai ter uma afinidade eletrônica, ou seja, vai ter uma tendência eletrônica ali. Então, quando a gente faz o comparativo entre uma mesma grandeza, a gente tem uma ideia melhor. 3 para o nitrogênio, 1 para o lítio, 0,9 para o sódio. Puxa vida! Lembre-se, para cima, né? E à esquerda eu tenho elementos com maior energia de ionização, que é o contrário da afinidade eletrônica. Então, se eu tenho um elemento muito eletronegativo aqui do lado, flúor, o mais eletronegativo da tabela periódica, o cara, o gatão, o Gustavo Lima, ou insira aqui o crush que você prefira, né? Então, você tem 4 vezes mais do que o lítio. Porra, é uma porrada. É muito eletronegativo. Esse cara aqui é o fominha. Ele vai chegar lá, ele vai pegar 1, 2, 3 meninas na festa. Ele vai atrair ao redor dele. Então, ele vai atrair a densidade eletrônica para ele. Ele vai formar íons negativos ou vai transitar ali, vai atrair a densidade eletrônica para ele, como a gente viu nesses gráficos bonitinhos, super coloridos e totalmente científicos, tá? Isso daqui, de novo, é uma simulação de computador, não é só uma figura bonitinha. Deu para entender? Espero que sim. Não acabou a aula, não desliga o vídeo ainda, tá? Isso é fundamental na química. A gente está falando de química geral, né? Geral. Ter um conhecimento geral que vem empregando isso desde a primeira aula, seja qual for a área de engenharia de vocês. O conhecimento nunca é demais. Às vezes para coisas do dia a dia simples, né? Que vão facilitar aí, vão ajudar na vida de vocês. Então, ligações químicas essencial, propriedade periódica essencial. E a terceira força, grande força aí do tripé da química, são as forças intermoleculares, que é, na verdade, o objetivo principal. Lembre-se do começo da aula. O que é essa aula mesmo? Deixa eu olhar aqui no meu celular. Vou apertar aqui no YouTube, vou ver aqui. Ah, tá. Polaridade e solubilidade. A gente já falou de polaridade. Olha, veja você, os conceitos vão surgindo. Olha aqui a polaridade. Quando você tem separação densidade eletrônica, você tem uma ligação polar. É polarizada, está atraindo ali a densidade negativa para ela e está deixando a positiva para o outro. Às vezes é muito grande e acaba tendo formação de íons. Ligação iônica, ligação covalente polar e ligação apolar, que é o Zen total. É o flúor, é o hidrogênio, todo mundo ali, né? Então, numa neutralidade total ali de compartilhar elétrons. Ok? Então, vamos voltar para a força intermolecular. A força intermolecular, antes da solubilidade, que é o outro conceito principal dessa aula, ela explica os estados da matéria. Então, vejam aqui nessa figura, a gente tem um gás cloro, a gente tem o bromo, que
na CNTP, condições normais, temperatura e pressão, ou seja, na temperatura ambiente, 25 graus Celsius, note em Cuiabá, obviamente, mas é a temperatura científica, 25 graus Celsius, uma atmosfera, você vai ter o bromo no estado líquido, esse líquido avermelhado aqui, é bem bonito de ver o bromo. O cloro é um gás esverdeado. E o iodo bruto, né, ele vai ter essa coloração que é mais escura. E quem já passou iodo no machucado, ou quando foi dar um ponto, né? Alguma coisa assim, foi fazer uma cirurgia no hospital, para desinfectar, né? O iodo é um autodesinfectante aí, né? E hoje isso é essencial, né? Em todas as instâncias aí, não só da saúde. Então, são todas moléculas diatômicas de elementos do grupo 17. Se você não entendeu isso ainda, volta o Felipe lá atrás e vai entender, tá? Não vou voltar novamente no conceito. Mas veja, apesar de todos serem moléculas diatômicas, apesar de todos serem elementos do grupo 17, a tendência periódica desses elementos e as forças intermoleculares fazem com que o cloro seja um gás, o bromo um líquido e o iodo um sólido. Aqui nessa figura, né, bem didática, a gente entende que no sólido a gente tem moléculas mais juntas, no líquido um pouquinho mais separadas e no gás muito mais separados, muito mais dispersos. Isso explica a própria constituição da matéria. Então o gás está aqui, estou respirando, estou falando com vocês, estou respirando. Mesmo sem perceber, às vezes a gente esquece, fala um monte, né? Mas a gente está respirando nesse momento. Bromo, líquido, a gente vai ver um líquido ali, uma água, pensa na água também. A proximidade das moléculas ali é muito maior, a matéria está muito mais próxima. Então você tem um estado da matéria ali que ele é fluido. A gente vê, a gente pode tocar, a gente pode ver quando a gente põe no recipiente. Ele vai adquirir a forma do volume, a forma e o volume do recipiente, né? O gás não. O gás você vai ter que pressurizar. Olha a rolha ali no cloro. Vai ter que prender ele ali dentro para você ter ele quietinho ali. Mesmo lá dentro, olha como estão as moléculas de cloro, bem dispersas. E quando a gente chega no estado sólido, qualquer coisa, esse mouse, né, esse celular, tudo que eu estou tocando aqui, inclusive a gente, né, tá sólido. As moléculas ali estão muito mais próximas. E aqui a gente tem um aumento da força intermolecular, que é explicado pelas propriedades periódicas, pelas ligações químicas e pela força intermolecular. O que são, afinal, essas forças intermoleculares? Primeiro, a gente tem que distinguir as forças intramoleculares das forças intermoleculares. Então, vamos supor que eu tenho várias moléculas de ácido clorídrico. Outro exemplo aí de molécula polar. Lembre-se lá da figurinha, do gráfico, bem bonito. Aqui já está um pouco mais grosseiro, mas é o mesmo princípio. Cloro, muito eletronegativo. Hidrogênio, baixa energia de ionização. Densidade eletrônica está deslocada para o cloro. Forma uma ligação covalente polar. Tá? Você tem diferença de eletronegatividade aí. O hidrogênio fica mais positivo, né? Você tem uma separação da densidade eletrônica aí. E até agora a gente falou de ligações químicas, que são as forças intramoleculares. A gente está olhando aqui dentro da molécula de ácido clorídrico. É só para molécula? Por causa do nome, né, gera essa confusão. Não, para íons também. Você vai ter uma força ali intramolecular, que no caso é uma ligação de alto caráter iônico. Tá? Esse é o termo mais correto cientificamente falando. E aqui chegamos a um novo conceito, a força intermolecular. Agora, depois de formadas as moléculas de cloro polares por ligações covalentes, eu vou ter interação entre essas moléculas, né? Então vamos formar o parzinho de novo lá da balada, né? O cara ficou com a mina, o menine ficou com a menine, enfim. Formou ali uma junção, uma ligação, uma relação entre os dois.
Mas não tem só eles, né? Ainda que quando a gente tá apaixonado, a gente acha que só tem aquela pessoa no mundo na nossa frente ali. Ou, né? Enfim, o fogo, né? Leva a isso e tudo mais. Naquele momento só estão vocês dois. Mas a realidade que vem depois, né? Então, outra música. Hoje eu tô que tô, né? Ira, tá? Muito bom também. Então, você vai ter outros casais ali, seja de que orientação sexual que for. E você vai interagir, porque a gente tá numa festa, tem um monte de gente ali, a gente tá na balada, ai que saudade, vai embora, Covid, pelo amor de Deus. Quem não tá com saudade, né? Claro, tem gente mais caseira, né? Cada um na sua, mas porra, que falta faz essa tal de aglomeração, não é mesmo? E é justamente isso. O que a gente está tendo que evitar nesse momento, pelo menos, né? Espera-se para evitar a propagação do Covid-19. Não pode aglomerar. O que é aglomerar? Essa força intermolecular, né? Você vai ter outras pessoas ali na festa. Vão ter os casais, vão ter as pessoas sozinhas também, que seriam, na nossa metáfora aqui, os elementos. E você tá ali, né? Dependendo do caso, né, que você tem um espaço pequeno, reduzido ali, você vai estar mais coladinho com o outro aqui, né? Opa, tô... Música eletrônica rolando, ou seu gênero favorito musical. Você vai esbarrar no cara, você vai esbarrar na mina, você vai esbarrar na menina. Enfim, você vai encontrar. E cada um ali tá formando uma relação, um casalzinho, uma ligação química, uma força intramolecular, e você vai ter interação com os outros elementos ali que estão ali, ou os outros casais que estão ali, certo? Então a gente vai falar de força intermolecular, que é a força que vai mostrar a relação entre os elementos, moléculas, íons, etc. Tá? E a gente vai ver cada uma delas a seguir. Eu sei que essa aula está um pouco longa, mas, se vocês conseguirem entender isso, é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Vão conseguir entender o básico da química. Isso é a base, é tudo na química, tá? E qual a diferença da força intramolecular e a intermolecular? Distância e energia. Eu tô com o meu crush aqui e tem outra pessoa ali. Aqui com o meu crush, a distância é menor, a energia é maior. Opa, tá tudo bom aqui. E ali, às vezes, tem um elemento. Pode ser, inclusive, um mau elemento, né? Então, vamos pegar aqui o meu tapetinho aqui, né? De fazer aulas, de me exercitar. E aí, eu tô aqui com o meu crush, tô no bem bom aqui, né? E aí, chega aqui um outro elemento, que pode ser um outro casal, ou pode ser só um mau elemento, ou pode ser só um elemento. Ele tá ali, tristão, que não pegou ninguém, ele tá meio deslocadão, já tá meio bebaço ali, ele vem e esbarra. Opa, foi mal aí, cara, né? Foi pra longe ali, ó. Tá, então, a distância e energia que define as coisas. Aqui eu tô muito mais perto. Força intramolecular, ligação química. Ali eu tô mais longe a princípio, perto comparativamente com essa distância aqui, e o cara, mesmo que ele esteja, vou tentar pegar aqui na minha câmera, que é um pouco limitado, né? Eu tô aqui, ó, meu ombro aqui, gente. Oi, tudo bem? E o cara, o elemento, a molécula tá ali. Opa! Mas se ele ou nós, né? Vamos supor que eu tô com meu crush aqui, chega perto aqui, olha a distância, diminuiu já tá ficando mais próximo. Eu tô aqui com o meu crush, olha aqui, tá quase a mesma distância. Se eu encostar, opa! Foi mal, irmão. Vai gerar uma interação molecular ali, uma força intermolecular, tá? Mas a princípio a distância é maior. Quando eu aproximo, vai ter uma interação, que é o que a gente vai ver a seguir. Para que serve isso, Felipe? Porra, é a base, cara, é a base da química. Se vocês entenderem isso, vocês estão feitos, de verdade, tá? Vai facilitar muito a vida de vocês. Vai influenciar nas propriedades físicas, solubilidade. Opa, chegamos no segundo ponto da aula. Ponto de fusão, ponto de ebulição, já ouviram falar disso, né? Fusão, passar do estado sólido para líquido. Ebulição,
do líquido para gasoso. Densidade, tem elementos que são mais densos, tem elementos que são menos densos. Tudo isso, gente, se resume pelas forças intramoleculares ou ligações químicas e pelas forças intermoleculares que a gente vai ver a seguir. E quem são elas? Temos 3 tipos, basicamente, tá? Forças de dispersão, dipolo-dipolo, né? E também as ligações de hidrogênio. Aqui tem um erro, vamos usar da mágica da edição. Só um minuto. Plim, chapolinho. Opa, tinha um errinho ali, pessoal, que justamente a gente na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, inclusive as minhas aulas. Então, tinha um errinho no livro, eu estava olhando o livro, estudando, preparando minha aula e passou batido, tá? Esses conceitos não são fáceis, né? Como eu disse, se vocês conseguirem absorver isso, então, belezinha, tão feito. É fácil? Não. Tem que se dedicar, tem que estudar, porque tudo, vamos dizer, é tão fácil para mim, é tão intuitivo. Porque eu estudei muito, eu já tive aí, obviamente, tá? Para chegar até aqui. Então, a gente acaba às vezes confundindo esses nomes, classificações. O cientista adora fazer isso, ele adora classificar, tá? Mas vamos ao que interessa. Temos 3 tipos basicamente de forças intermoleculares: dispersão ou Van der Waals, dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio. A gente tem mais um que é meio especial, é meio diferentão, que a gente vai falar a seguir. Forças de dispersão, London, Van der Waals, ocorrem com moléculas apolares ou neutras. Lembre-se lá daquele gráfico bonito lá da separação da densidade eletrônica. São interações fracas e a gente mede isso através de uma grandeza chamada polarizabilidade. Nossa, Felipe, agora para tudo. Deixa eu voltar ao vídeo, será que vai ficar mais fácil? São todos sinônimos: força de dispersão, dipolo induzido, London, Van der Waals, todas são forças fracas, tá? São interações fracas. Elas vão ser medidas pela polarizabilidade em moléculas apolares. Vamos ver. Tem um átomo de hélio aqui, tem um átomo de hélio 2. Eles se atraem e formam uma ligação, ou formariam, já que o gás nobre é pouco reativo, tá? Então, entre átomos, moléculas, tanto faz. Como eles estão ali quietos, são gases nobres, poderia ser uma molécula, uma ligação química formada ali. Como eles têm uma estabilidade, eles não querem se meter com ninguém. Pô, eu tô na festa é para curtir, eu não quero nada. Eu não vim aqui para, né, pegar ninguém. Eu vim aqui para beber, eu vim aqui para ouvir música, vim me divertir. São essas forças, elas são indiferentes, são forças fracas, né? Então, às vezes, né, agora o tapetinho virou o crush, né? E o crush gostou de você, né? Qualquer que seja, né? E aí você tá ali, I got a feeling, e você não tá nem aí pra ele, né? A interação vai ser fraca aqui. Hã? Ixi, conheço não. Vai se afastando, né? Falou aí, né? Então, de novo, a metáfora, né? Só para, se não ficou claro ainda, você tem 2 moléculas, você tem 2 átomos ali que não quer graça. Tchau, cara, sai fora, né? Isso é uma interação muito forte para isso. Você nem vai ver. Você nem vai ver. Tem 1 milhão de pessoas ali. Às vezes alguém se interessou por você, lançou o olhar, tentou fazer alguma coisa e você nem viu. São uma interação fraca. Beleza, tá os 2 ali no meio, mas eles não vão se atrair. Beleza? Então, essas são as forças mais fracas, forças intermoleculares mais fracas. E elas ocorrem justamente com moléculas apolares ou neutras, ou átomos como os gases nobres, que não quer nada, tá ali na boa. São interações fracas. E o que é essa tal de polarizabilidade? Essa tendência de dispersar a densidade eletrônica. Lembra que eu falei que não formam íons, formam cargas parciais? A gente representa isso por um delta minúsculo, que é essa letrinha grega aqui.
você não vai ter uma carga negativa, né? Então eu vou pôr meu cursor aqui. Você não vai ter só um negativo. Você vai ter um delta negativo, uma carga parcial, um deslocamento ali da densidade. Momentâneo, pode ser positivo, pode ser negativo. Às vezes até deu um feeling, entendeu? Você viu ali a pessoa ali, né? Ele chegou perto de você. Nossa, deu um circuitico, um negócio aqui, né? Lá em casa, né? Beleza e tal. Mas não rolou. Mas aquele momento no universo ali, vocês se olharam e falaram, lá em casa, hein? Mas, não tô afim. I got a feeling. Esquece, não rolou, tá? Então, essas são as forças mais fracas, as interações mais fracas. Forças de polo já ocorrem com moléculas polares. Interações mais fortes que London, dispersão, dipolo induzido, Van der Waals, tá? Você vai ter uma interação mais forte. É medido por um momento de dipolo, ou seja, pensa lá naquele exemplo do gráfico, tá? O verdinho, flúor, ácido fluorídrico, fluoreto de lítio, tá? A gente tava no flúor, 2 flúors, 2 iguaizinhos ali, não quero, não tô afim, beleza, tá? Aqui, molécula polar, HF, flúor, né, vai atrair muita densidade negativa, tá ao contrário aqui, porque enfim, não dá para ser tudo perfeito, né? As figuras têm que ser legais, didáticos, mas não são exatamente o que a gente quer. Mas imagina que aqui a gente tem o flúor e aqui a gente tem o hidrogênio. A gente tem polos formados, cargas parciais negativas que não vão se formar naquele instante no universo, como eu falei agora. Elas já estão formadas pela força intramolecular, pela ligação química. Você já tem uma atração ali. E os polos, isso vai parecer preconceituoso, não estou falando de ciência somente dessa vez, tá? Os opostos se atraem, tá? O polo positivo vai atrair o polo negativo, ok? Você vai ter uma atração que é natural ali, já está ocorrendo, né? Então você vai ter forças tanto de atração entre polos de cargas opostas, quanto de repulsão de mesma carga, tá? Mas vamos voltar à metáfora da festa, né? Agora esquece negativo e positivo, que isso é muito binário, pelo amor de Deus, em 2021, né? Vamos voltar na metáfora da festa, que eu tenho certeza que tem no mínimo um aluno aí dando risada. E se eu fiz você rir nessa pandemia, já fico feliz, gratidão, tá? Então vamos lá, espero que isso sirva para entender também esse conceito. Já tem uma atração, você já vai pra festa pensando, ai meu crush, eu quero pegar ele, ela, eles, enfim. Eu vou pra isso. Fulana tal, fulano, fulane, vai estar lá na festa hoje. É hoje, cara, é hoje que você vai faturar. Você já vai, já coloca sua melhor roupa, beleza. Já tem uma atração natural. Enfim, a pessoa ali já te deu um sinal. É hoje. Você não vai fazer isso na sala de aula, né? Não faço, tá? Tudo bem, casais, né, que existem já, estão ali na sala de aula, beleza, mas, né, não vamos deixar para o local mais adequado, né? Então, mas já existe, já rolou, às vezes na sala de aula mesmo, né? Você olhou, ela olhou de volta, fez uma graça lá, né? Rolou. Beleza, já tem uma atração natural, já vai com aquilo, né? Já existe uma atração natural. Chegou lá, beleza, acabou, né? É isso, tá? Força de polo é mais forte que você, já tem uma atração rolando ali, tá? Tem polos negativos e positivos, tem ligação polar. Então vai ser uma força intermolecular mais forte. Ligação hidrogênio. Aí, nossa, aí é muito forte. Outro nível, porque a gente tem um hidrogênio, lembre-se daquela tabela de eletronegatividade, tá? Que vai ter no livro, aí você está estudando no livro também acompanhando. Hidrogênio está lá no grupo 1A, ou 1. E o flúor, oxigênio e nitrogênio, os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, estão no outro oposto,
um baixa energia de ionização, outra alta afinidade eletrônica. Formou uma ligação ali, por exemplo, covalente, no caso do exemplo aqui da água, polar. Mas é muito polar, não é pouco polar, é muito. Vocês estão matando cachorro a grito. Vamos voltar na metáfora, né? Eu gostei, não sei vocês. Para mim, tá funcionando isso daqui. Meu, vocês já estão assim. Nossa, estão aqui, né? Depois da pandemia. Cacete, fiquei ali, ó. Investi, ficamos conversando, ficamos fazendo videoconferência, ficamos conversando, chegou, liberou. Opa, é hoje. Os dois estão que não se aguentam. É hoje, gente, é hoje, tá? É isso que vai acontecer com a energia dos átomos ali. Hidrogênio, muito positivo, né? E o elemento altamente eletronegativo, que tem que ser necessariamente, olha aí a importância do conceito, sai fora, tem que ser necessariamente flúor, oxigênio ou nitrogênio, ok? Tem que ser um elemento muito, mas muito eletronegativo mesmo. Vai formar um tipo especial, olha aqui, um tipo especial de força dipolo-dipolo chamado ligação de hidrogênio. Qual a diferença desse para esse? Aqui tem que ser hidrogênio, ligação de hidrogênio, também conhecido como ponte de hidrogênio, né? Conceitos de ensino médio que a gente nunca perde, apesar daí o PAC, a União de Química Pura e Aplicada, que define as regras da química, não gostar muito aqui, preferir hydrogen bond, ligação de hidrogênio. Tem que ter hidrogênio, pô, tá até no nome. E o outro? Tem que ser flúor, oxigênio ou nitrogênio. Interações mais fortes que todas demais que a gente viu. Aquilo ali, ó, aquilo que rola na festa quer. Não, o negócio já tá acontecendo, é para chegar e pronto, é para rolar, é hoje mesmo, e a gente vai ficar all night, tá? Então, não vou entrar em detalhes, já entenderam, né? Você vai formar uma força intermolecular, uma interação entre as moléculas aqui no caso, tão forte que é quase uma ligação química, mas é quase, não é igual, tá? Isso passou meio batido, talvez alguém tenha percebido, tá mais atento à aula aí, não tá jogando videogame fazendo a aula. Olha a diferença de força. Força intramolecular, ligação polar aqui, covalente do ácido clorídrico. Muito alta, tá? Esse negativo, pessoal, é uma convenção. Quando você tem a formação de uma ligação química, normalmente você tem um processo que é exotermo, libera energia. Mas não se preocupe com isso. É só para explicar porque esse é muito negativo e esse é pouco negativo. Mas tira, faz em módulo. Esquece esse sinal negativo aqui e pensa 16, 431. Quem é maior? Né? Então, esse é maior. É aquilo ali, né? É o crush, tá ali, tá feliz, tá grudado ali. Aqui a força termomolecular, não necessariamente. De qualquer modo, pode ser o que for, pode ser uma ligação de hidrogênio, pode ser aquela noitada. Você vai ter sempre uma energia maior para a ligação química do que força intermolecular, mesmo para a ligação de hidrogênio. Isso precisa ficar muito claro para vocês, tá? Espero que tenha colaborado. A gente ainda vai ter uma ligação química, duas mais especificamente, entre hidrogênio e oxigênio aqui. Força intramolecular. E a força intermolecular, nesse caso aqui, é extremamente forte. É muita diferença de eletronegatividade, tá? Vai formar quase como se fosse uma ligação química, mas é quase, não é ligação química, é força intermolecular. Isso pode ocorrer entre todos os elementos, tá? Então, às vezes uma molécula de amônia tem ponte de hidrogênio também. Água também tem, né? Ácido fluorídrico tem também. Vai ter atração ali muito forte. E o que eu não contei, né, para não dar spoiler, força íon dipolo. Aqui é um caso muito especial, porque os mais atentos já notaram. E a ligação iônica, professor? Ah, faltou a ligação iônica, né, gente? Então,
Como que ocorre isso? Isso vai ser essencial para a gente entender solubilidade. Então eles tiveram que desenvolver um modelo ali, chamar de outro nome, classificar de outra maneira, que é a força íon dipolo. Que em muitos livros, inclusive, principalmente no ensino médio, quando vocês veem isso, às vezes nem é citado, né? Ainda que vocês vão ver que vocês já sabem um pouco o que é isso. Todo dia, desde pequeno, tá? Forças íon dipolo, você vai ter que ter moléculas polares e íons. Está no nome, gente. Um dipolo é aquela separação de carga, separação de densidade eletrônica que já ocorre naturalmente em moléculas formadas por ligações polares, tá? E íons. E qual que é a distinção aqui? Posso ter uma ponte de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio. É a mais polar possível ali. Ela é sempre numa escala de energia menor do que um íon. Porque quando eu tenho íon, eu não tenho mais polos, tá? Eu não tenho mais polos. Eu tenho separação de carga, eu tenho cargas positivas e negativas. Mas olha os polos da água aqui, né, que estão representados por as bolinhas. Um átomo de oxigênio, 2 hidrogênio. Polo negativo, quem que é? O oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo. E a gente tem íon sódio e cloro, que a gente vem falando desde o começo da aula. Quando eu misturo as duas coisas, porque é isso que vai ocorrer na natureza, é isso que vai ocorrer numa festa, né? Lembra da metáfora aqui? Você nunca vai estar sozinho no universo. Quando você é um elemento, quando você é uma molécula, quando você é um íon. Vai ter interação em algum momento. O homem vai vir, vai fazer uma síntese química, vai colocar tudo junto ali. Vai gerar uma festa, opa, aglomerou de novo, liberou Covid, todo mundo virou jacaré, beleza. Tá? Então, vai ter interação entre os diferentes tipos de ligações químicas e forças intermoleculares. E o íon dipolo é uma muito importante, porque ela vai explicar a solubilização das substâncias. Então, um sal, cloreto de sódio, que tem íons positivos e negativos, formando uma ligação iônica, vão interagir com a água, que é uma molécula polar formada por ligações covalentes. Tá? Eu vou ter interação. É muito forte essa água. Ela vai interagir tanto com a parte positiva quanto com a parte negativa, né? Os íons aí, ou as cargas, sinais opostos se atraem. E isso vai gerar uma separação daquela minha estrutura que parecia tão invencível assim, né? É o cara que não quer nada. Eu não vou casar. Que casar? Eu só é novo. Aí ele vê um crush numa festa, se apaixona, casa e tem um monte de filho. É isso. Fim da história, tá? Acontece com os íons também. Você acha que aquela rede é tão sólida ali, porra, energia altíssima, ponto de fusão alto, tal. Olha a propriedade física que eu falei lá atrás. Nunca vai quebrar. Depende. Se eu coloco uma água ali, se eu tenho o crush certo, se eu tenho o amor da minha vida, eu vou quebrar, né? Eu vou me separar. E, né, na verdade é uma união, enfim, vocês entenderam, né? É isso, tá? As forças dipolo, íon dipolo explicam a solubilização do sal na água que eu falei, que vocês conhecem isso desde pequeno, né? Que bom seria se a gente lembrasse, a primeira vez que a gente viu, colocar sal na água, mexer e sumir o sal. É mágica? Não. É ciência, né? A gente está dispersando os íons. Lembre-se, a rede cúbica do sal se repete indefinidamente até formar um sal que a gente pode tocar, que a gente pode ver, que a gente pode comer. Tá? Nesse caso, pode comer mesmo, né? E aí, quando você começa a dispersar, parece que sumiu o sal. Não, ele está ali, só que ele está na forma de íons dispersos na água. Beleza? Então, chegamos nos dois conceitos da aula. E agora vamos aplicar. O que a gente faria no laboratório? A gente teria vários tubinhos lá e vários recipientes. A gente medir utilizando uma pipeta. Olha lá, não esqueçam que vocês aprenderam, tá, gente? Primeiras aulas, hidraria e laboratório. 1 ml de água, 1 ml de álcool, 1 ml de querosene.
coloca. A gente vai ter 3 conjuntos de tubo, tá? A gente teria no laboratório. Um com água, 3 na verdade com água, 3 com álcool, 3 com querosene. Eles vão ser os nossos testes, tá? Vão ser a base dos nossos testes. E aí eu vou pegar 2 gotas de óleo, pingar na água, pingar no álcool, pingar no querosene. Aí eu mexo, tubo de ensaio, vidrarias, laboratório, mexo, deixo lá. O que vai acontecer? Vai misturar ou não vai? Vou fazer a mesma coisa com sal. Vou pegar um pouquinho de sal, cacarecozinho assim, um pouquinho, vou colocar na água, já sabe o que acontece, no álcool e na querosene. Mexo, vai solubilizar ou não vai? E o iodo a mesma coisa. O iodo é uma bolinha no estado sólido. Uma bolinha, parece um chumbinho, assim, uma bolinha bem pequenininha, tá? Vou colocar na água, no álcool e na querosene. Mexi, observei. O que aconteceu? Como a gente não tem laboratório, né, infelizmente, e como eu não sei se vocês já viram tudo que eu falei aqui na química teórica, então eu vou facilitar a vida de vocês. Trouxe aqui todos os personagens aqui do teste. Etanol, ele tem essa cara aqui, é uma molécula orgânica, tem carbonos, hidrogênios e oxigênios. Ó, o vermelho do oxigênio, lembra da aula. Querosene, só carbono e hidrogênio. Tem alguma diferença aqui? É só carbono e hidrogênio. Tem diferença de polaridade? Vamos usar a cabeça. Iodo, pô, fácil. Tem polaridade? Água. Quem é mais eletronegativo? Pô, hidrogênio. Ligação iônica, cloreto de sódio. Enfim, tá todo mundo aqui, tá? O querosene é uma cadeia de hidrocarbonetos, carbonos e hidrogênios. O mais difícil, assim, mais diferente para vocês vão ser essas duas aqui, tá? Então, para concluir, através dos conceitos de propriedades periódicas é possível compreender as ligações químicas e forças intermoleculares e prever a polaridade de substâncias. Esse é o objetivo da aula de hoje, ok? Opa, passou, desculpem, falha nossa. Então eu quero que agora lembrem-se dessa regrinha. Semelhante dissolve semelhante. Quem colocar isso na prova vai tirar 0, tá? Tem que explicar. Eu quero que vocês aprendam, né? Não é só o querer, vocês estão aqui para isso. E vocês têm que demonstrar na avaliação, para isso se chama avaliação, vou avaliar o conhecimento absorvido ou não por vocês. Vão ver no livro isso. Não tem como evitar. Não fui eu que escrevi o livro. Foi um cara. Não conheço o Brown, não conheço o Atkins. Né? Não conheço. Vai ter às vezes. Tem gente que vai para videoaula, eu sei. Vai para outra videoaula. Estão se arriscando. Aqui eu garanto. Qualquer um pode botar um vídeo no YouTube. Então evitem isso. Vão nos livros. Venham a mim. Tá? Venha a mim os que têm fome. Nossa, agora eu comprei uma passagem para o inferno, mas beleza. Forças intermoleculares de mesma intensidade levam a uma mistura homogênea. Por exemplo, óleo e querosene. O óleo é igual a querosene, é uma cadeia de hidrocarbonetos, tá? O que vai variar o número de carbonos e hidrogênio. Mas é apolar ou polar? Ah, pensa um pouquinho aí, tá? Oxi! Quando há mistura de substâncias de intensidades muito diferentes, como íon dipolo e van der Waals, por exemplo, isso não ocorre. Tá? Você vai colocar um sal em uma molécula polar, o que vocês acham que vai acontecer? Vai solubilizar ou não? Tem polo aqui? Lembre-se da água. Tinha polo. Tem polo aqui? Não. Vai solubilizar? Então, esse é o raciocínio que vocês vão fazer. Agora explique por que ocorreram as misturas ou não, utilizando os conceitos apresentados. Por isso que eu fiquei 1 hora aqui falando com vocês, estão cansados também de me ouvir. Dá para quebrar numa minissérie, tá? 2, 3 capítulos, 4, quando vocês quiserem, se estiver cansando. Mas, enfim, espero que tenham chegado aqui até o final. Tem os resultados aqui.
Não vou nem ficar muito tempo aqui, tá? Ah, mas... né... Eu vou só copiar ali, cheguei na prova, passei, não quero mais ouvir falar de química. Felipe, então, nossa, não suporto, velho, cara chato, uma hora a aula dele. Gente, não, apesar de todas as brincadeiras que eu fiz, eu faço isso que eu sei que é difícil ficar em casa, né? Agora falando muito sério, eu sei que é difícil. Tô nas 4 paredes aqui, enfim, quantas paredes tem aqui na minha kitnet. Não é fácil, tá? Isso vai durar. Certamente esse semestre vai durar. Não tem como a gente fugir disso. Então vamos tirar o melhor do que a gente pode fazer. Vejam a aula de novo. Se não entenderam, pausa, anota, vai no livro, estuda, tira suas dúvidas. Se não, não é possível, tá? Não é possível ter aprendizado sem a minha parte e a parte de vocês. Eu comecei a fazer minha parte quando eu coloco essa aula para vocês no ar, mas precisa estudar, precisa tirar suas dúvidas, tá? Precisa pegar um livro, não vai ficar assim numa aula do fulano tal. Qualquer idiota pode botar uma aula na internet hoje. Eu garanto, eu me garanto. Eu não posso garantir o etc bolinha lá do YouTube. Não sei o que ele está falando lá. E teve aluno que já fez isso, tá? Eu tô falando isso porque é sério, não é brincadeira. Agora acabou a brincadeira. Mas eu vi uma videoaula. Quem que fez essa videoaula? O que você veio fazer aqui então? Presencial, a gente tava no presencial. O que você vem fazer semanalmente aqui então? Você tem que ser grosso. Ai, que grosso! Vou te processar! Beleza, vai lá. Por favor. Quero ver o que você vai falar lá na comissão. Eu vi uma videoaula. Quem que deu essa videoaula? Quem que é seu professor? Sou eu. É a Dani. Precisa ter respeito ambivalente, tá? Precisa ter respeito dos dois lados. Por favor, aproveitem. Estamos aqui nos esforçando para que vocês não percam o tempo, não percam mais o semestre, mais um ano que seja, tá? A gente está aqui para isso, mas precisa da participação de vocês. E eu não tenho visto isso até o momento que eu gravo essa aula, que é antes do momento que ela vai ao ar, obviamente. Não tenho visto, tá? Eu sou um professor, um docente que me preocupo com a formação de vocês. Vão existir outros no seu caminho, como outros que apareceram no meu caminho, que estão cagando para vocês. Infelizmente, essa é a realidade da academia. Então, desfrutem de quem, né? Como fala? Valorizem quem valoriza vocês. Nós valorizamos, tá? Eu não vou citar nomes porque é falta de ética, mas tenho certeza que eu e a Dani, que está dividindo pelo menos esse momento de disciplina comigo, valorizamos. Estamos aqui por vocês, tá? Força, não é fácil. Estudar em casa não é fácil, uma pandemia, ninguém esperava, nunca, é ficção científica. Contágio, um monte de filme aí que eu assistia. Lógico que não achava legal, uma situação terrível, né? Mas era um lazer, era um filme, era só ficção. Se tornou realidade, tá? E é por isso que a gente tem que ter um conhecimento mínimo de ciência. Toma cloroquina! Toma puta que pariu! Não toma! Não vai adiantar. As pessoas não têm conhecimento científico. São os débeis mentais, não têm esse conhecimento científico. Tá? É por isso que vocês estão aqui e eu também. Já falei demais, chega! Obrigado, eu e meu crush vamos ficar aqui agora, agarradinhos, porque afinal, pandemia, né? Obrigado pela atenção, até a próxima aula e participem, tá? Tchau, namastê, até a próxima aula.